Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Está aí. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa palavra tem o tema: o que fazes aqui, Elias? Mas você pode mudar o seu nome. Quer dizer, você pode incluir o seu nome, mudar o nome que está aqui. O que fazes aqui? Então você vai citar o seu nome. O que fazes aqui, Silvio? Então, o título dessa palavra é esse: que fazes aqui, Elias? Você precisa entender que esse homem entrou numa caverna. E o que antecedeu isso? Houve o desafio dos deuses. Nesse desafio tinha-se 450 profetas de um Deus chamado Baal, Deus com letra minúscula. E um homem, um profeta de Deus, do Deus vivo, contra 450 que invocava um ídolo chamado Baal. E o desafio foi: o Deus que responder com fogo, o sacrifício que for colocado aqui no meio da lenha, tudo isso aqui, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aqueles 450 profetas de Baal invocaram esse ídolo, ficaram ali o dia todo, ficaram aquele tempo invocando esse ídolo, esse Deus com letra minúscula. Só que não aconteceu nada. Esses profetas se autoflagelaram, se sangraram, tentando fazer com que esse Deus pudesse mandar fogo do céu, só que não conseguiu. Mas um homem, e esse homem, esse profeta chamado Elias, ele invocou o nome do Deus vivo, e aí o Senhor respondeu com fogo do céu, consumindo aquele sacrifício, tudo que estava ali. E ali eles viram que só o Senhor é Deus. Eles reconheceram, a nação de Israel entendeu que tinha um Deus vivo, e quanto aqueles profetas de Baal, eles foram mortos. Mas aí aconteceu uma ameaça para o profeta Elias. Ele foi ameaçado pela Jezabel, a esposa do rei Acabe. E ela ameaçou ele e falou que ele ia também morrer. E assim como aconteceu com aqueles profetas de Baal, assim seria com Elias. E Elias ficou com medo. E diz então que ele foi e saiu, foi até o sul de Israel, e depois deixou o servo dele ali e foi para o deserto. Então ele entrou em uma caverna. E aqui nós vemos então que Elias, esse grande profeta, havia desistido naquele momento. Esse homem que tantas coisas operou em nome do Senhor, esse homem estava desistido. Após deixar a comunhão com aquele que estava ao seu lado, o seu servo, o seu amigo, após deixar a convivência daqueles que serviam ao Senhor, após se mostrar indolente, ou seja, apático, insensível ao que Deus realizou, Elias se abdicou do chamado dele e do próprio Deus, e ele entrou numa caverna. E ali estava um homem deprimido. Você sabe que a depressão é uma tristeza profunda. Esse homem estava deprimido. Ele entrou numa caverna e diz que ele pediu a morte. Como pode um homem usado por Deus, um homem de Deus, entrar numa caverna, desistir da vida? Isso acontece, pastor?
Certa vez eu li que a dor da depressão é pior do que a dor da fome. Porque a pessoa que está com fome, se você põe um banquete diante dela, ela vai e come. Mas a pessoa que está deprimida, se você põe um banquete diante dela, ela não come, ela não tem apetite. Por isso que a dor da depressão é pior do que a dor da fome. E assim estava com esse homem, ele estava deprimido. Ele entrou nessa caverna. Vemos também aqui que Deus veio à caverna para resgatá-lo da sua desistência. Deus viu que aquele homem estava desistido, mas Deus veio até ele. E apesar da desistência de Elias, apesar da sua situação deprimido, apesar da sua indolência, apático a uma vida de fé, apesar da amargura no seu coração, apesar do seu pecado, Deus veio a ele para tentar fazer com que aquele homem voltasse para o caminho. Deus veio a ele para tentar fazer voltar ao caminho, para que Elias voltasse ao caminho. Então esta história tem algumas lições importantes para nos ensinar. Primeiro, que nós aprendemos que não existe super-homens e super-mulheres na fé. Como que pode um profeta como esse, usado por Deus, como pode ele ir parar numa caverna? Então não existe super-homens, não existe super-mulheres na fé. É importante que esse homem, que foi usado por Deus para clamar ao Deus vivo, e Deus ouviu a sua oração, e Deus enviou fogo do céu. Ele era tido pelos inimigos como perturbador de Israel. Ele entrou numa crise profunda. Diga crise. Às vezes a gente não gosta de falar essa palavra, mas é a realidade. Mas você sabe que a crise não é ruim em tudo, porque a crise muitas vezes vai revelar como está a nossa situação. A crise é para revelar que algumas coisas precisam mudar na nossa vida. Ou uma crise familiar, ou uma crise financeira, ou uma crise na saúde. Algo precisa mudar, algo precisa acontecer. E ele entrou numa crise tamanha ao ponto de desistir da vida, de se esconder em uma caverna. E isso pode acontecer com cada um de nós. Isso pode acontecer com cada um. Basta não vigiar. Por isso que Jesus ensinou: orai e vigiai. A oração, ela move os céus para Deus agir na terra, mas a vigilância te mantém atento para que você possa permanecer firme com o Senhor. É mais ou menos assim, preste atenção. Oração é como você pegar o carro, está dirigindo, pega a direção e está atento. Mas a vigilância é você pegar o cinto de segurança e... Quantos entenderam? A oração é você pegar a direção e estar atento no trânsito. Mas o que adianta se você não colocar o cinto? Porque se você bater, você pode morrer. Portanto, a vigilância é você pegar o cinto e apertar o cinto. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Preste atenção para que não caia. Vigie para que não caia. Tiago 5,17 vai mostrar quem era esse homem. Olha quem era esse homem. Diz: Elias era humano como nós. Vamos repetir essa primeira parte? Elias era humano como nós. Dá uma apertada assim. Aperta aí. E aí, você é humano ou é de ferro? Como é que é você?
Cabe aí, entra uma agulha aí. Eu costumo dizer que nesse corpo entra uma agulha. Uma agulha. Esse corpo é como um vaso de barro. Se ele cair aqui de cima, ele pode quebrar. Elias era como nós. Elias era esse homem, tão usado por Deus, mas um homem que chegou um momento da sua vida que ele desistiu. Houve naquele momento uma desistência da própria vida. E aí está falando que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois diz que ele orou com instância, e aí choveu. Quem é esse homem? Ele ora e Deus manda fogo do céu. Ele ora e Deus fecha e cerra os céus de maneira que não haja chuva. Ele ora e Deus envia chuva. Mas diz que ele era humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Isso aqui é para que possamos nos identificar também com esse homem, para que nós não nos orgulhemos, achando que nós somos melhores que os outros, porque se nós estamos aqui, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Diga: a graça e a misericórdia de Deus. Não é pelo que você possui que você deve pensar que é melhor do que os outros. Não é porque você tem a sua conta abarrotada ali de dinheiro que você tem que pensar que é melhor que os outros. Porque todos nós somos humanos. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a nossa condição como seres humanos. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Ficamos abatidos, mas não destruídas. Essa é a condição de todos nós aqui, ó. Todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. E Elias não era um homem diferente. Não era. Veja só. Você sabe daquela a passagem, a parábola que Jesus disse do filho pródigo. O filho mais novo que abandonou a casa do pai, mas depois ele voltou. Agora, quem me garante que este filho não se tornou um filho muito mais exemplar após retornar? Quem me garante que ele não se tornou um filho melhor? Por isso Romanos 14:4, acompanhe. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Quem é que sustenta a nossa vida? Quem é que nos mantém em pé? O Senhor é capaz de nos sustentar. Por isso não temos que julgar. Não temos que julgar aqueles que se afastaram. Não temos que julgar quando alguém entra em uma caverna. Não temos que julgar quando alguém está desistido da fé ou de si mesmo. E isso aconteceu com Elias. Então eu aprendo aqui que Deus não desiste daqueles que lhe pertencem. Quantos podem dizer assim, aleluia? Puxa vida, Deus não desiste daqueles que lhe pertencem. Você pertence a Ele? Você pertence a Deus? Mas pastor, eu estou afastado. Mas você pertence a Ele. E eu quero te falar que Deus não desiste de você. Deus não desiste como Ele não desistiu de Elias. E Deus do alto do seu trono, Ele poderia descartar Elias, poderia falar, não, ele está colhendo o que ele plantou, o que ele semeou.
deixa ele colher esses frutos amargos. Entretanto, o Senhor desce lá na caverna para persuadi-lo a voltar. É isso que Deus faz. Deus usou cenários ameaçadores, Ele usou o terremoto, Ele usou o vento, o fogo, para tentar atrair Elias para que ele pudesse voltar. Mas ele não conseguiu ver o poder de Deus no fogo, no terremoto, no vento. Talvez ele estava acostumado a ver isso, e de fato, ele não conseguiu ver. Mas quando veio aquela voz mansa e suave, aí ele percebeu que o Senhor estava perto dele. Sabe aquela voz mansa? Eu lembro de um hino que cantava há muito tempo, né? Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Aleluia! Elias conseguiu ouvir a voz do Senhor nessa quietude, nessa mansidão, aquela voz suave. E esta voz está aqui falando com você hoje, uma voz mansa e suave, sussurrando aos seus ouvidos, dizendo: meu filho, minha filha, volta. Dizendo: meu filho, minha filha, por que você está desistindo? Volta, sai dessa caverna. Essa caverna não é para você. Vem para fora. Vem para fora. É assim que Deus faz. Ele dá um jeito de nos buscar onde estivermos. Jesus, quando viu 2 discípulos no caminho de Emaús tristes, Jesus, após a ressurreição, foi e se colocou do lado deles e começou a conversar com eles, a ouvir, a sentir o coração deles, a alma deles. Jesus foi capaz de preparar um peixe, esperando o encontro com Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e ali ele esperava aquele encontro. É isso que Jesus faz. Ele não desiste daqueles que pertencem a Ele. O pai correndo em direção ao filho pródigo, quando o pai o avistou de longe, ele foi, correu, o abraçou e o beijou. Aprendemos também que nenhum motivo ou argumento se torna aceitável à desistência. Por que um homem de Deus, uma mulher de Deus desiste? Há muitas respostas. No caso de Elias, aparentemente, vemos aqui alguns fatores. Mas havia uma voz ali que não queria calar. E a voz era: o que fazes aqui, Elias, nessa caverna? O que fazes aqui? Por isso, ele estava ali pelo cansaço. Certamente aquele desafio dos deuses o fez cansar, porque ele teve que manter a sua concentração, a sua fé, a sua perseverança. Ele ali estava diante, era um desafio de um homem contra 450. Também o sentimento de solidão e de sobrecarga, porque chegou o momento que ele disse: eu sou o único fiel aqui em Israel. Ele estava enganado. Deus tinha separado 7.000 que não tinham se dobrado os joelhos diante de Baal, mas ele achava que ele estava sozinho. O sentimento de solidão, os atritos com a liderança, porque ele pensava que o rei Acabe ia apoiá-lo.
Mas a mulher do rei Acabe e o próprio rei Acabe se levantaram contra ele. E a frustração, que após vencer os profetas de Baal, recebeu uma ameaça de Jezabel. Agora, qual tem sido a sua caverna? Você tem entrado na caverna da decepção, da frustração, da raiva, do ódio, da inveja, do egoísmo, da autossuficiência, da mágoa, da inferioridade, da culpa, da acusação, do medo, da timidez. Qual tem sido a sua caverna? Mas hoje o Senhor diz: o que fazes nessa caverna? Ouça a voz dele, porque ele desceu até a caverna e falou com Elias. E ele fala contigo hoje. Que caverna que você está? Por que você está nessa caverna? O que fazes aí nessa caverna? Nós aprendemos que Deus, Ele não muda a perspectiva pelo qual Ele nos vê, ainda que estejamos fora da sua vontade. Ao descer aquela caverna, Deus não trata Elias como um pecador miserável, mas como um homem, como um profeta, como um filho. Deus não lhe mostra o inferno ou o purgatório, mas lhe aponta a dignidade, o valor que ele tem. Lhe mostra o seu chamado e diz: volta ao teu caminho. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, verso 15. 1 Reis, verso 15, por favor, diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Volte pelo caminho por onde veio. Esse é o nosso Deus, que quando quer que os seus filhos voltem, Ele vai lá na caverna, e Ele diz, aquela voz mansa e suave: volta para o caminho. O seu lugar não é a caverna. Você pode dizer isso para aquele que está ao seu lado: o seu lugar não é a caverna. Você pode dizer para o outro: volte pelo caminho. Então nós aprendemos que fatos importantes, maravilhosos, ficam bloqueados quando o homem de Deus desiste da fé. Veja bem, Elias não conseguiu ver o poder de Deus no fogo, no terremoto, no vento. Ele conseguiu somente por uma voz suave. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu entendo que quando as pessoas estão deprimidas, quando as pessoas estão desistidas, ela pode ver vento, terremoto, fogo, parece que elas não são atraídas. Mas sabe o que vai tocar alguém que está oprimido, deprimido, desistido? Quando ela encontra um ouvido para ouvi-la. Quando ela encontra alguém para estar ali ao seu lado, para ouvir qual é a sua decepção, qual é a sua frustração. Porque essas pessoas estão numa caverna, e elas precisam de um ombro amigo, elas precisam de um ouvido, elas querem ser ouvidas, como Jesus Cristo fez com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Alguém que está deprimido, alguém que desistiu, ele já viu muito do poder de Deus, ele já viu muito da fé, do fogo, do terremoto. Ele precisa de alguém para estar ali ao seu lado. E assim foi o que aconteceu com Elias. Deus se apresenta a ele, Deus fala com ele. E eu quero falar para você que um homem, quando desiste, um filho de Deus quando desiste, ele pode bloquear o que Deus tem para ele. Você sabe que Elias poderia bloquear o propósito que Deus tinha para ele, se ele continuasse naquela caverna. E ele não seria nem arrebatado, porque você sabe que o profeta Elias foi arrebatado para o céu. Ele ia permanecer e morrer naquela caverna. E essa palavra é para você.
Você pode estar aí em uma caverna, mas Deus quer que você saia dessa caverna. Você pode sentir que está difícil, quem sabe você está deprimido, mas Deus vai te ajudar a sair dessa caverna. Quem sabe você sente que está longe, mas o Senhor diz: volta para o caminho, volta, como Ele diz aqui, volte pelo caminho por onde você veio. Portanto, nós aprendemos que todo esforço de Deus vai até um limite. Diga limite. Silvio, o que é isso? Que todo esforço de Deus vai até um limite. Que limite é esse? O direito que temos de decidir. Qual é esse limite? Qual é esse limite? O direito que temos de decidir. Ninguém vai te tirar da caverna, nem Deus pode fazer isso. Quem tem que sair da caverna é você, somos nós. Quantos entenderam? Deus vai vir lá na caverna, vai falar com você, mas se Elias tivesse decidido, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui, ele teria morrido. Porque essa decisão cabe a cada um. Certamente todos aqui já foram frustrados ou decepcionados em algum momento da sua vida. Seria triste se você continuasse anos e anos nessa decepção e nessa frustração. Porque se você está nessa caverna, hoje é o dia de você sair dessa caverna. Se você está na caverna do seu egoísmo, hoje é o dia de você sair dessa caverna. Mas quem tem que sair é você. Se você está na caverna do ódio, hoje é o dia de sair dessa caverna. Mas quem tem que sair é você. E o Senhor fala contigo. O nosso livre-arbítrio é um terreno sagrado ao qual Deus decidiu não pisar. O Senhor foi até a entrada daquela caverna, mas de lá Ele não poderia tirar o seu profeta. Ele que teria que tomar a decisão. E glória a Deus que Ele a tomou. E hoje, você pode tomar essa decisão. Deus vai lá na nossa caverna, onde nós estamos, que na verdade não é nossa. Talvez por situações da vida nós fomos para lá. Quem sabe você sentindo, o sentimento de inferioridade fez você ir para lá, para essa caverna. Mas Ele vai até lá e fala com você. E esta palavra é para dizer a você que você precisa sair dessa caverna ao qual você entrou. E se você está aí, você tem que sair. Mas o Senhor fala, mas essa decisão cabe a você. Deus foi atrás de Elias na caverna, lhe deu todos os argumentos para que ele vencesse o seu desânimo e voltasse à fé e ao chamado. A única coisa que Deus não fez foi decidir por ele. Elias teve que sentir a presença de Deus naquela voz, mansa e suave. Decidir levantar-se da sua prostração e retomar o seu caminho de fé. Ainda bem que ele o fez. E você, o que você fará diante dessa doce voz que você está ouvindo? A voz do Espírito Santo que fala ao seu coração. A voz de Jesus Cristo que fala com você. E esta voz ecoa até os dias de hoje. Olha o que ele diz em Mateus 11, 28. Ouça a voz dele. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Verso: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Consegue ouvir a voz dele? Diante dessa voz,
qual vai ser a sua atitude? Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está deprimido? Está cansado? Ouça a voz dele. Está longe, afastado dos caminhos do Senhor? Ouça a voz dele. E essa voz, ele está aí falando com você: tomem sobre vocês o meu jugo, pois o jugo dele não é pesado. Aprenda de Jesus Cristo, que ele é manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Elias encontrou descanso para a alma dele, porque ele voltou para o caminho que ele veio. Ele ouviu a voz, saiu daquela caverna e voltou por aquele mesmo caminho. Ele voltou para o chamado, o propósito que Deus tinha para ele. Amém? Ouça essa voz, e assim, tome a decisão. Se você se encontra em uma caverna hoje, você toma a decisão de sair dessa caverna, e ouça a voz dele: volta para o Senhor, e assim, ele vai te receber, e você vai encontrar descanso para a sua alma, em nome de Jesus Cristo. Fecha seus olhos nesse momento, eu quero fazer uma oração nesse instante. Senhor, o Senhor conhece aqui cada vida, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, o que cada um está passando, mas nós vemos aqui, Senhor, diante dessa palavra, que o Senhor vai até a caverna, onde estava o homem de Deus, e o Senhor fala com ele. O Senhor, ó Deus, por aquela voz mansa e suave, o Senhor falou com Elias, e ele ouviu a sua voz. E Deus, a sua palavra foi liberada aqui esta noite. Aqueles que estão se sentindo e sentem que realmente estão em uma caverna, o Senhor mesmo, Pai, falou com eles, para que eles possam sair dessa caverna. Seja a caverna do ódio, da ira, da frustração, da inferioridade, do medo, da timidez, da decepção. O Senhor conhece aqui as vidas, e o Espírito Santo fala ao coração de cada um, Senhor, para que possam sair dessa caverna. Há aqueles que estão aqui, que estavam afastados, ou que estão afastados, e hoje o Senhor fala: volte para o caminho, e que eles possam voltar para o seu caminho, Senhor, e receber do Senhor, ó, tudo que o Senhor tem a dar, tudo aquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Possam receber do Senhor o abraço, possam receber do Senhor a autoridade, a paz, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajude cada vida aqui. Nos mostra, a tua palavra nos mostra que Elias foi esse homem como nós, mas houve um momento da vida dele que ele desistiu, houve um momento da vida dele que ele pediu a morte, mas o Senhor veio ao encontro dele. Quem sabe alguns que estão aqui estão deprimidos, estão vivendo uma vida de tristeza, mas o Senhor diz: sai dessa caverna, que eu vou te ajudar. E a decisão foi de Elias. Ele tomou a decisão de sair e voltar para o caminho que ele nunca deveria ter saído. Volte para esse caminho. O Senhor, pela sua palavra, fala contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você pode ficar em pé nesse momento, todos em silêncio, por favor.
Você que é o nosso convidado que está aqui hoje, você ouviu a voz do Senhor Jesus que ecoa desde quase 2000 anos atrás, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É você que precisa ir a Ele, porque Ele já veio até nós. Jesus Cristo já entregou a sua vida, Ele fez o maior sacrifício, o seu sacrifício foi o sacrifício eterno, para nos salvar, para nos dar a verdadeira vida. Então você que é o nosso convidado, você familiar que veio aqui recepcionar, quem sabe, seu filho, parente, amigo, você que está aqui hoje, e você precisa de Jesus Cristo, você precisa voltar para o caminho dele. Eu quero te ajudar nesse momento em uma oração, e esta oração, se você fizer com sinceridade, a sua vida vai ser transformada. Deus não pede tantas coisas de você, o que Ele pede é o seu coração, e um coração quebrantado para Deus, um coração arrependido, Ele perdoa. Então eu quero te ajudar nesse momento, a convidá-lo para entrar no seu coração. Por isso eu quero que então você coloque a mão no seu coração agora, repita essa oração comigo, dizendo: Jesus Cristo, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu quero atender o seu convite, eu quero ir ao seu encontro, eu abro meu coração, eu te peço, Jesus, que o Senhor entre na minha vida, perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, me dê uma nova vida. Eu quero te buscar, eu quero receber o perdão dos pecados, eu quero receber a salvação, eu quero receber a tua paz, eu quero ter uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração comigo pela primeira vez, dizendo: eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero Ele, eu preciso ter minha vida transformada, pastor. Você que fez essa oração juntamente comigo, eu quero que você levante a sua mão direita para o céu, dizendo, você que fez essa oração, dizendo: olha, eu quero Cristo na minha vida, eu quero viver com Ele, eu quero andar com Ele. Fique com a mão levantada. Você que levantou a sua mão direita, dizendo: olha, eu fiz essa oração, porque eu preciso de Jesus, eu quero entregar, eu entrego a minha vida a Ele. Então você que fez essa oração comigo pela primeira vez, eu quero juntamente com quem te convidou, eu quero que você que levantou a sua mão, por favor, pode chegar aqui perto de mim, pode sair do seu lugar, subir aqui a rampa, a escada. Eu quero falar algo com você, olhando nos seus olhos. Então pode sair do seu lugar e chegue aqui perto, que eu tenho algo a dizer para você. Isso pode ficar aqui à minha frente, um ao lado do outro. Os que convidaram ficam um pouco mais atrás, pode olhar para mim, pode ficar aqui, isso, um ao lado do outro. Os que convidaram ficam um pouco mais atrás. Eu tenho algo para dizer para você. Você que está atendendo ao convite do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Entrega a tua vida a Ele, e sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada, com toda certeza. É isso que Ele faz quando nós entregamos de coração. Quem sabe você está aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você está dizendo: eu vou voltar para o caminho que eu nunca deveria ter saído, mas eu vou voltar para esse caminho que é Jesus.
Eu vou entregar, podemos chegar um pouco mais para cá. Dê aí 2 passos aqui para cá. Isso, pode chegar. Muito bem. Se há mais alguém, eu sempre falo que para Jesus nós temos que ir correndo, né? Nós recebemos tantos convites na vida, não é verdade? Quantos convites que nós recebemos que prontamente nós fomos. Mas esse é o convite que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, como mudou a vida de muitos aqui. Eu te ajudei a fazer uma oração simples, mas se você fez com sinceridade, de coração, você pediu para ele entrar aqui, então pode ter a certeza que ele entrou. E eu faço uma pergunta: onde que Jesus está agora? Coloque a mão no seu coração e diga: no meu coração. Diga: Jesus, more no meu coração. Amém? Daqui a pouco você vai para sua casa, ele vai com você. Amanhã é segunda-feira, ele vai estar com você. Ele prometeu: eu estou com você todos os dias. Então não são apenas alguns dias, mas todo dia. Se você está com ele, ele está com você. Lembre-se que essa decisão é nós que fazemos. Ele vem até nós, Jesus veio até nós, mas essa decisão eu que preciso tomar, e vocês é que tem que tomar. Agora, daqui a pouco você vai poder fazer seu pedido de oração. Você vai receber um presente nosso, tá? Você vai tomar um lanche daqui a pouco. Agora, quando nós recebemos a Cristo, nós também recebemos uma família ainda maior, que são os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Nós temos nossa família de carne e sangue, mas temos uma família maior. E eu preciso apresentar essa família para vocês. Mas antes disso, continue olhando para mim. Aqueles que convidaram, passe aqui para frente. Os que convidaram, olhe para mim nesse instante, olhe para mim, continue. Agora eu quero apresentar essa família para vocês. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam e recebam. Alegria ter você conosco. Você fez, aumenta o retorno, você fez a maior escolha da sua vida, que é Jesus. Você é muito importante para Deus, não se esqueça disso. Você é muito importante para Deus. Bem-vindo à família de Deus. Então escute aqui, todos vocês. Daqui a pouco vocês vão ter uns 10 minutos ali, onde vão receber esse presente, vão tomar um lanche. E aí, quem foi ao encontro vai chegar, mas nós vamos esperar todos vocês para a chegada do encontro, tá bom? Então, por favor, se dirige aqui, nessa rampa aqui, com a pastora Cida. Pode descer a rampa aqui, juntamente com quem convidou vocês. Vamos aplaudi-los por essa decisão.